eu sou mãe solo, por opção. O falecimento do meu pai, mais uma etapa da vida, né? Ele com 2 anos, minha mãe, enfim, a gente teve uma mudança financeira enorme. Fui acordada com essa informação. Minha filha, acorda, você tem que ser forte, seu pai morreu. E aí eles falavam que aquilo era feio, né? Que aquilo parecia um pouco masculino. E aí depois, na sequência, eu descobri que as pessoas enalteciam. Ela ficou doente, né? Ela ficou com Alzheimer. E você simplesmente escuta que não vai te ajudar, que não vai cuidar, enfim. E aí você se vê novamente sozinha diante de uma situação de cuidar de uma mãe para tudo, fazer tudo. Olá, Carroterapia! Hoje a gente vai ouvir uma história bem bacana. Eu falei, não vai ter que ter 1000 episódios para essa mulher, porque tem muita história aí para ela, que ela tem muita coisa para contribuir com a gente, para contar, mas ela vai dar uma resumida ou contar, vou deixar ela livre aí para ela contar a história dela, vai. A minha vida, ela poderia ser escrita em vários livros, acho que nenhum só, mas enfim, eu sou mãe solo, por opção. Na verdade, eu não digo por opção, mas eu digo por bem-estar, Escolha, eu acho, por escolha. A gente faz escolhas. Quando você ama uma pessoa, isso, ter um filho não é um motivo para você viver uma relação que não é verdadeira, por questões materiais, por questões psicológicas, por questões de sociedade, enfim. Então eu fiz essa opção de ser livre e não casar, né? Então ser mãe solo também requer força, requer responsabilidade, um caráter muito grande conseguir essa carreira de mãe solo. E assim foi a minha vida, eu consegui fazer dentro das minhas possibilidades, eu acredito que bem próximo à perfeição, né? Eu dei para o meu filho o máximo que eu pude, mas acima de tudo eu dei a vivência da vida, né? Da gente poder saber que a vida é feita de fracassos, não só de vitórias. Eu vejo muitas mães, às vezes, só enaltecendo os filhos, porque os filhos são maravilhosos, porque tudo que o filho faz é lindo, maravilhoso. Não, eu fiz um processo totalmente ao contrário. Eu fiz um processo de trazer a realidade para o meu filho. Então, meu filho fez luta desde pequeno. Então, eu falava para ele que eu assistia a luta e achei que ele não estava lutando legal, e que ele estava só se defendendo, e enfim, jogava futebol, e eu achava que muitas vezes ele não jogava bem, e ele falava, por que você me coloca para baixo? Eu falei, não te coloco para baixo, eu mostro para você a realidade, você tem que trabalhar as suas derrotas, as suas necessidades de aprendizado, de melhora, né? Porque a sua avó já faz esse processo de dizer que tudo que você faz é lindo, e a vida não é assim, né? E você fazia o processo de jogar para a realidade. Jogar para a realidade, para ele trabalhar esse emocional, para ele se fortalecer, né? Porque na vida você tem momentos que você é bem sucedido, mas tem momentos que você não é. Então hoje a gente acaba vendo uma geração em que as pessoas às vezes querem fazer tudo pelos filhos, mas não deixam os filhos também terem aquela proteção que eles precisam desenvolver, né? Autonomia, né? Autonomia, exatamente. Por exemplo, eu rotulava, meu filho ficava o tempo inteiro no PlayStation. Meu filho jogava o PlayStation, daqui a pouco eu determinava o tempo de parada, o tempo de estudar, o tempo de jogar futebol, de fazer atividade ao ar livre, porque eu sempre foquei no esporte, né? Eu vim dessa origem de esporte e passei isso para o meu filho, porque é o bem-estar da criança, né? Então isso faz muito bem. Mas o estudo, eu exigia sempre que ele tirasse notas muito boas, e ele até me disse que eu cobrava muito isso a ele, né? Mas enfim, como retorno a gente tem o meu filho pós-graduado, é bem sucedido na carreira dele, é gratificante, é um menino educado, claro, ninguém é perfeito, tem os defeitos dele, como nós também, como os pais. Como todo ser humano. Inclusive, eu sempre pontuei para o meu filho os meus defeitos. As mães, às vezes, mascaram um pouco, né? Eu não vou contar isso para o meu filho, eu não vou contar esse meu fracasso para o meu filho, não. Todos os meus fracassos eu contava para o meu filho. Então, por exemplo, por um tempo eu fumei muitos anos, e eu falava para o meu filho que aquilo não era correto. Eu não podia dizer para ele, eu não me sentia confortável dizer para ele assim, você não pode fumar, porque eu acho que a gente tem que ser exemplo, né? Eu sempre coloquei como um exemplo para ser uma mãe de exemplo. Então eu falava para ele que se você quiser errar, você me segue. Se você quiser fazer diferente da sua mãe, não faça essa escolha na sua vida. Eu sou o exemplo aí do que não fazer também, né? Não fazer, exatamente. Então, assim, várias coisas eu me coloquei como exemplo de coisas positivas e negativas. Então essa foi uma relação em que muitas vezes faltou a presença paterna, né, para ter conversas masculinas, mas eu não me eximi desse papel, né? Na verdade, eu conversava com ele sobre tudo que ele me questionava com a maior liberdade e transparência possível, né? Enfim, aí posterior a isso houve o falecimento do meu pai, mais uma etapa da vida, né? Ele com 2 anos, minha mãe, enfim, a gente teve uma mudança financeira enorme, e aí você tem toda uma família, uma estrutura para você carregar, e uma mudança radical. Você sai de um patamar que você tem um pouco mais de dinheiro para um patamar que você não tem mais aquela realidade que aquilo foi permitido a sua vida inteira, né? Enfim, então é mais uma história de vida que você tem que ter força para você vencer, porque na vida é exatamente isso, né? E a forma que foi essa perda também foi, contou aí em off, a perda do meu pai é um outro tópico, né? Simplesmente ele dormiu, teve um infarto fulminante, o relógio tocou, despertador, minha mãe foi chamá-lo, ele não acordou, enfim. Quando ela colocou a mão, ele já estava gélido, já tinha falecido, enfim. E eu fui acordada com essa informação. Minha filha, acorda, você tem que ser forte, seu pai morreu. Enfim, uma criança de 2 anos, né? Um corpo que eu nunca tinha visto no corpo na minha vida. A primeira reação foi a negação, não aceitar, mas aí eu tentei puxá-lo e percebi que ele estava enrijecido e que aquilo era fato, né? Que novamente eu teria que encarar uma situação, né? Enfim, aí passou pelos trâmites de polícia, de corpo, liberação, uma demora. Entrevista, né? Na delegacia, parte sempre do princípio que houve um homicídio, né? Que você é culpado, que houve enfim. Então, psicologicamente, é muito difícil você erguer a sua mãe, né?
um filho pequeno e só o seu salário para viver até que o INSS, né, libere essa pensão, enfim. E a gente mudou de bairro, a gente saiu de um bairro que a gente passou a vida inteira, que foi Copacabana, para a Zona Norte, no Rio, que é o Maracanã, e aí a gente teve que se adaptar, porque são realidades diferentes, culturas diferentes, né? Você vem de um bairro que você tinha tudo de fácil acesso, e aí você vai para um outro bairro que nem tudo é acessível, a idade é muito maior no Maracanã do que em Copacabana, por exemplo. As culturas, né? Em Copacabana você tem a praia, as pessoas são livres, as famílias, um vai à praia agora, daqui a pouco o outro vai e se encontra lá. Já na Maracanã e Tijuca já são uma cultura diferente, uma cultura das pessoas viverem mais todo mundo em grupo, e muito para restaurante, é uma coisa mais voltada para culinária, para comida, e não tanto ao bem-estar, à área livre, mas até que isso está mudando hoje em dia, mas enfim, né? E aí também, lá no passado, começando a minha vida, eu fui uma pessoa muito magra, e aí eu tive pais, né, que falavam, né, era magra, e aí eu comecei a fazer esporte, você adquirir um corpo mesmo, enfim, com músculos, natural do esporte, né, não era musculação, mas enfim. E aí eles falavam que aquilo era feio, né, que aquilo parecia um corpo masculino, e aí depois na sequência eu descobri que as pessoas enalteciam, me perguntavam como eu tinha conseguido aquele corpo, foi quando eu comecei a minha aceitação, né, da minha parte física, que aquilo era legal. Então assim, são coisas na vida que a gente vai passando, e que a minha mensagem hoje, acho que para todo grupo, é que em todas essas situações, e tem outras, que em outra oportunidade talvez eu possa estar aqui de novo, né, mas é força, fé, né? Então, assim, só para finalizar, eu tive agora uma doença, minha mãe teve Covid, e com a Covid ela ficou doente, né? Ela ficou com Alzheimer, enfim. E aí essas questões, nesse momento você vê que você pode ter outros irmãos, né? E nesse momento você simplesmente escuta que não vai te ajudar, que não vai cuidar, enfim. E aí você se vê novamente sozinha diante de uma situação de cuidar de uma mãe para tudo, fazer tudo, né? Uma doença totalmente para você desconhecida, e você tem a opção de viver uma vida infeliz, né, reclamando e tratando mal aquele ente querido, ou você fazer um estudo sobre aquela doença e entender que aquilo é uma doença, entender que aquelas etapas elas vão passar de qualquer maneira, que é uma coisa que não é reversível, né, é irreversível, não tem jeito. Então não há nada que se possa fazer a não ser esperar as etapas com amor, com muita dedicação, mas você adoece fisicamente, psicologicamente, é um cansaço, é uma mistura de sentimentos. Tem momentos que você fica em desespero, você fala, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Por que ela está passando por isso? Então, assim, mais uma vez, assim, não é uma questão de estar dizendo que eu sou brilhante, não. Eu quero mostrar para vocês um sofrimento real de uma passageira que está aqui conversando, mas que nós somos reais, que isso acontece com todo mundo, e que chorar não vai resolver, vai aliviar. Naquele momento que você está angustiada, o choro, para mim, alivia sim. Mas eu sempre ensinei para o meu filho, e faço isso na minha vida, o choro, ele é possível, mas perdurar não é possível. Você tem que lavar o seu rosto, seguir em frente. Então você olha e fala, por onde eu começo agora? Né? Então quando eu vi o corpo do meu pai, eu pensei, por onde eu começo agora? Quando eu vi o agravamento da saúde da minha mãe, já chegando no estado grave, cada hora é um choque, uma informação nova, uma coisa que eu nunca vivi, nunca cuidei, não sei o que fazer. Enfim, o que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer alguma coisa. Então eu sempre fui uma pessoa de ação, de atitude, de fazer. E é isso que eu sugiro. Eu acho que a gente lamentar, só reclamar, a gente não vai conseguir mudar a nossa história. Às vezes até piora, né? Fica aquele clima ruim, aquele sentimento ruim. Sim, o nosso emocional fica ruim, né? Então é assim, vamos passar, vamos ter problemas, sim. Eu estou me sentindo muito doente, mas estou lutando, procurando os melhores caminhos para que eu fique bem e que eu possa continuar dando o amor, né, que ela precisa. Que merece também, né? Porque toda mãe, todos nós vamos envelhecer um dia, né? Então eu me coloco no lugar do outro sempre. Eu acho que proponho isso, que as pessoas se coloquem no lugar do outro. Porque é muito fácil apontar o dedo, né? Se fosse eu, faria assim. Sim, tenta se colocar no lugar da pessoa, ver se você conseguiria ser assim tão brilhante mesmo, né? Então, fazer o seu destino com sabedoria, com fé, com amor, com calma, né? Você erra, eu erro, muitas vezes eu erro, me falta paciência, eu paro e recomeço. Respiro fundo, falo, vou começar de novo, vou fazer de novo, né? Então errar acontece sim. Pelo menos você tentou, né? Erra quem tenta, não tem como errar se não tentar, né? Então espero ter contribuído de alguma forma aí, e desejo boa sorte também para todo mundo. Vou entrar, vou começar a ver os relatos, né? E vamos interagir, vamos nos ajudar, né? Eu acho que esse é o caminho de todos nós. Juntos somos mais fortes, né? Juntos somos mais fortes. Olha, só uma ressalva, passei por psicólogo, psiquiatra, achei que muitas vezes ao longo da vida eu estava ficando doida. Que foi o que te ajudou também a se manter aí diante disso aí tudo, né? Então acho que a gente reconhecer o limite do corpo, fazer as coisas com calma, respirar. Respiração, gente, é tão importante. Eu tenho feito isso, eu respiro bem fundo. A gente até esquece, né? Esquece. De respirar. Respirar uma coisa tão... É imprescindível, tá? Então é isso, eu desejo sorte para todo mundo aí. Obrigada. Muito bom, parabéns. Obrigada.